Boa noite a todos. Vamos para mais aqui uma reflexão aqui da noite. Aqui na Irlanda já é quase 11 horas da noite, mas que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Eu não poderia deixar de trazer essa mensagem para você agora, porque Deus me incomodou muito a respeito desse assunto. É um assunto relevante. E eu creio que Jesus gostaria que eu e você meditasse nessa passagem que eu vou falar para você. E a gente vai começar agora com uma pergunta para mim e para você. Quem é maior, Jesus ou a Bíblia? Quem é maior, Jesus ou a Bíblia? Vamos lá. Segundo, quem é maior, a tua igreja ou a Bíblia? Se você não entendeu ainda, terceiro, quem é maior, o vaso ou o oleiro? Aquele quem faz o vaso, quem molda o vaso? Quem é maior? Quem é maior? Jesus ou a Bíblia? Jesus. Jesus, ele é o autor da Bíblia. E muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Por isso que eu coloquei essa reflexão aqui para mim e para você. Quem é maior? A tua igreja ou a Bíblia? Na tua igreja está sendo pregada a palavra? Existem coisas que alguns líderes religiosos não vão falar para você. Sabe por quê? Porque eles não querem que você chegue ao conhecimento da palavra de Deus. Não querem. Por isso que eu digo para você, Jesus é o único caminho. A Bíblia é o único caminho. Ela vai dizer para você aonde você vai frequentar, qual a igreja Deus vai revelar para você, qual o assunto que te perturba, que te deixa agoniado, sem saber o caminho. Deus vai colocar o caminho. Em Salmo, anote na sua Bíblia, sobrinho, Salmo 145, no verso 18. Esse não é o texto que a gente vai fazer a nossa reflexão, mas é um texto muito importante para dar o início. Salmo 145, no verso 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam e todos os que invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Deus está perto de todos. Deus está perto de você. Jesus, ele disse que ele não lançaria nenhum dos seus filhinhos que viessem até ele. De modo algum eu lançarei fora aquele que vier a mim de todo o coração. Então perto está o Senhor de você e de mim. Tem alguma dúvida sobre algum assunto da Bíblia? Deus vai te dar instrução sobre esse assunto. Sabe por quê? A sua salvação, ela não pode se limitar no líder religioso. A sua salvação tem que estar em Cristo. A palavra tem que ser a sua norma. A sua regra de fé é a palavra de Deus. Vamos lá, vou começar a apertar mais um pouquinho. Você acredita no Antigo Testamento? Ou você acredita só no Novo Testamento porque Jesus, ele se revelou no Novo Testamento? Deixa eu falar para você. Vou apertar você mais um pouquinho. Segunda Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 16 a 17,
diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos lá, mais um ponto. Qual era a Bíblia de Jesus? Você sabe me dizer qual era a Bíblia de Jesus? Qual é a Bíblia que ele lia nas sinagogas no sábado? Lembra qual é a Bíblia de Jesus na época? Era o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento, porque o cânon bíblico do Novo Testamento ainda não tinha se fechado. Jesus lia o profeta Isaías, lia Jeremias. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Agora eu vou apertar você mais um pouquinho. Não, Ricardo, eu não acredito no Antigo Testamento porque ali se cumpriu tudo o que se passou. Agora Jesus veio em uma nova dispensação, em uma nova aliança. É só uma referência que a gente tem do Antigo Testamento. Não precisa mais do Antigo Testamento. Tem certeza disso? Por que que muitas igrejas usam então o livro Malaquias para pedir os dízimos e as ofertas? Roubará a Deus o homem? Roubará a Deus o homem? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas? Aí os líderes religiosos, eles usam essa referência de Malaquias que está no Antigo Testamento. Mas quando a gente fala de outros assuntos que estão no Antigo Testamento, eles não aceitam. Foi abolido, não precisa mais. Então quer dizer que não todos, entenda bem que eu vou falar para você, nem todos, mas muitos só querem o que o coração dele próprio quer. Se você não concorda com alguma coisa do Antigo Testamento que vai contra a sua vontade, você vai passar por cima, porque você não aceita. Você fica com aquilo que só te agrada. A gente não tem que agradar a gente ou agradar os outros. A gente tem que estar bem com Deus e se é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Eu vou apertar mais você mais um pouco. Mas Ricardo, para com isso. A gente é salvo pela graça. Eu concordo plenamente. 100% é graça. Mas então por que se o Antigo Testamento, vocês estão debaixo da lei, vocês são fariseus, fanáticos, será mesmo? Sabe por que a gente não pode excluir o Antigo Testamento? Sabe por quê? Se você hoje sabe que Deus criou você com o pó da terra mais o fôlego da vida, se você sabe disso, que Deus criou Adão, criou Eva, sabe por quê? Está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Vou apertar você mais um pouquinho. O salário do pecado é o quê? O que é o salário do pecado? É a morte. O que Adão e Eva merecia depois que comesse do fruto? O salário do pecado não é a morte? E por que não morreram? Por que Adão e Eva não morreram quando comeu do fruto? Sabe por quê? Porque o Cordeiro, o Cristo, ele foi morto antes da fundação dos séculos. Porque Jesus escolheu perdoar. Jesus escolheu estender a sua graça antes que Eva e Adão escolhessem a desobediência. Estavam debaixo da graça.
Adão e Eva, todos, do Antigo como do Novo Testamento, estamos debaixo da graça do Senhor e da misericórdia. Então não venha com essa história de uma nova aliança, de uma nova dispensação. Vamos esquecer o Antigo Testamento só como uma referência. Se você tirar o Antigo Testamento, você tira a interpretação do Apocalipse. Só no Novo Testamento há mais de 300 não me lembro o total, tem mais de 300 referências do Antigo Testamento no Novo Testamento. Vou apertar você mais um pouquinho. A gente está aqui em um diálogo, em uma conversa, levando você à reflexão, porque você não pode ficar do jeito que está. Você tem que ir mergulhar em águas mais profundas, querer saber mais da Bíblia, e Deus vai conduzir você. Ainda eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, Jesus disse, mas a mim me convém conduzi-las. Há povo de Deus, há o povo de Deus fora do aprisco e dentro do aprisco. Deus deixou o decálogo, os 10 mandamentos. Existe uma coisa aqui na Bíblia, talvez você não saiba, porque o seu líder não quer falar para você. Talvez você não saiba. Êxodo capítulo 31, versículo 18, onde Deus escolheu que nenhum homem escrevesse, Ele mesmo escreveu. E isso deveria chamar a sua atenção e a minha, porque Deus, Ele falou, não, agora eu que vou escrever isso, porque é de suma importância. Não que toda a Bíblia não seja importante, porque foi toda inspirada por Deus, mas existem 10 mandamentos que Deus, Ele resolveu, não, eu vou escrever, porque é para chamar a atenção do meu povo, porque é eu que estou escrevendo. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, eu vou abrir aqui também, do versículo 1, eu vou ler para você aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então quem que falou? Foi Deus que falou as palavras. Vamos lá, primeiro mandamento: Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma o que há em cima nos céus e nem embaixo na terra. Não adorarás e nem lhes dará culto, porque sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora o 4º mandamento: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo e nem tua serva, nem teu animal e nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Então o Senhor descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E agora a gente vem o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias da sua vida, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Êxodo 20, leia o Êxodo 20. Os 10 mandamentos, Deus escreveu.
Quem falou que Deus que escreveu? Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Isso deveria chamar sua atenção e a minha. Deus escolheu escrever em tábuas de pedras. Mas e o que tem a ver, Ricardo? Você leu isso e a gente aceita isso. Mas sabe o que acontece? A maioria das igrejas, elas aceitam 9 mandamentos. Tem um mandamento que não convém alguns líderes, não convém. Uns, eles sabem da verdade e outros ainda não chegaram ao conhecimento. Mas em nome de Jesus eles vão chegar a esse conhecimento. Porque é Deus que está falando. O mesmo Deus que fala para você não adorar a imagem, ou não matar, ou não adulterar, é o mesmo Deus que fala para você santificar o sábado, guardar o sábado, não fazer o seu trabalho, fazer o trabalho de Deus, o dia para a família, um dia 24 horas para você ter mais comunhão com Deus. Não que nos outros dias você não tenha comunhão com Deus, mas é um dia onde você deixa suas atividades de lado e foca naquilo que vale a pena. Todos os dias vale a pena, Deus, todos os dias. Mas tem um dia que Deus separou e falou: não, eu vou separar esse dia. Por quê? Porque eles precisam desse dia. Eles precisam. Deus conhece você, Deus me conhece. Se deixar, tem gente que trabalha 48 horas sem parar, não tem descanso. Deus, o mesmo Deus que fala para você aqui, não cobiçar, honrar o teu pai e a tua mãe, o mesmo Deus que fala isso aqui nos mandamentos é o mesmo Deus que fala a respeito do sábado. E por que negligenciar esse mandamento? Por que querer fazer toda uma ginástica em alguns escritos aqui em Gálatas de Paulo, querer torcer a palavra, dar a volta no mundo para querer falar uma coisa que não está escrito? O mandamento é santo, bom e justo. Anulamos a lei pela fé? Paulo fala: de maneira nenhuma. Confirmamos a lei. Lembra que eu falei do início? A salvação é pela graça. Sempre foi a graça. Desde Adão e Eva sempre foi a aliança com Abraão, com Noé, sempre foi. Sempre foi a graça. E o que você acha de tudo isso que eu falei para você? Qual é a decisão que você vai tomar? Se você vai agora ficar de joelho e implorar para Deus a misericórdia, para Ele te dar um entendimento de tudo que eu te falei, ou você só vai escutar, se escutar, não tem relevância o que o Ricardo falou, o que a Bíblia falou, não tem relevância. E o que você acha? O que você vai fazer com isso que eu acabei de falar com você? Eu vou ser sincero com você. Quando a primeira vez que eu escutei uma pregação a respeito do sábado, eu fui na Bíblia, versículo por versículo, e realmente não tinha para onde fugir. E eu me ajoelhei perante Deus e falei: Senhor, está escrito, não tem como eu fugir. Eu não sabia, porque nunca ninguém me falou, eu não sabia disso, mas a luz chegou até mim. E eu espero também que chegue em você, porque é uma bênção na sua vida. Os mandamentos de Deus é uma bênção, todos os mandamentos, porque Ele nos protege. Ele nos protege. Como assim, Ricardo? Os mandamentos não protegem? O que Deus fala para você não matar? Por quê? Porque se você vai preso, sua família vai chorar,
Deus vai ficar triste, você pode entrar em depressão, pode querer se matar, ou você pode morrer na cadeia. Você não acha? Por que Deus fala para você guardar o sábado? Porque Deus é ruim? Ele quer que você passe fome? Porque o seu trabalho é muito difícil de ter uma folga no sábado? Deus entende tudo isso. Deus entende. Eu não entendo você. Deus entende qual é a sua necessidade. E se você quiser obedecer a Deus, Deus vai dar uma solução para você, como Deus deu para mim. Eu tenho um testemunho muito bonito a respeito de não aceitar trabalhar no sábado. Eu posso fazer um vídeo depois sobre isso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos juntos fazer uma breve oração e tome a decisão agora. Peça a direção a Deus. Que Deus nos fortaleça. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor nos cuida, o Senhor nos perdoa, nos ajude também a perdoar e que o Senhor possa imprimir no nosso coração e na nossa mente a lei do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém.